Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Hoje, como de costume, eu vou trazer os principais números batidos no final de semana e como foi, né, o final de semana nas bilheterias. Então, vamos lá! E pessoal, só explicando pra vocês, eu tô nesse cenário um pouquinho diferente porque, como vocês sabem, eu gravei o meu vídeo de perguntas e respostas e eu acabei de chegar de viagem, eu quero gravar o Clube da Bilheteria pra vocês, mas eu não queria ter o trabalho de modificar o cenário, trocar o microfone pra adaptar o estúdio aqui, né, pro cenário que eu gravo normalmente, então o vídeo de amanhã já vai estar totalmente normalizado. Mas de qualquer forma, vamos falar a respeito do primeiro colocado desse final de semana de Réveillon, que obviamente continuou sendo Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que no seu terceiro final de semana teve uma queda muito pequena e conseguiu fazer 52 milhões de dólares, então o filme continua tendo uma performance sensacional. Na verdade, a queda foi de somente 37,7%, que é uma queda sensacional do segundo para o terceiro. Obviamente, a gente pode considerar que o Natal, né, não foi tão satisfatório assim, né? O filme teve uma queda além do esperado do primeiro final de semana para o final de semana do Natal, mas de qualquer forma, um terceiro final de semana na casa dos 50 milhões continua sendo uma marca sensacional e o filme bateu a marca dos 600 milhões de dólares. E é impressionante, né, se a gente considerar que a gente está passando por um momento de pandemia, esse filme, ele seria o primeiro colocado na grande maioria dos anos, se a gente analisar historicamente, né, em 1 ou 2 anos somente que esse filme não estaria na primeira posição, ainda mais se a gente considerar, né, que ele ainda tem muito dinheiro para fazer em território americano. Eu acredito que esse filme vai bater tranquilamente a marca dos 700 milhões de dólares. E o filme continuou, né, com uma média por sala sensacional, né, fazendo mais de 12 mil dólares, né, em média por cinema. Então o filme continuou disparado não só no volume de cinemas, como também continuou disparado na média por sala. Então não dá nem pra gente argumentar que o filme só tá fazendo muito dinheiro porque ele tá em muitas salas, porque mesmo em muitas salas ele continua tendo a melhor performance em cada uma delas. Então, como eu disse, o filme está chegando quase à marca de 610 milhões de dólares, enquanto o filme fez 759 milhões de dólares fora dos Estados Unidos, chegando a um total de 1,368 bilhão de dólares. Esse filme provavelmente já nos próximos dias, talvez até com atualização dos valores de domingo para segunda, esse filme chega à marca de 1,4 bilhão de dólares, que é uma marca sensacional, que eu acho que muitas pessoas não esperavam que esse filme fosse conseguir bater nesse momento de pandemia. Eu acredito que esse filme vai conseguir chegar até a marca de 1,7 mais ou menos, isso se ele não estrear em mais países. Obviamente o filme não teve uma estreia chinesa, o que está afetando muito as bilheterias. Obviamente esse filme já poderia estar na faixa de 1,8, né, a essa altura, se o filme tivesse uma performance sensacional em território chinês, o que é bem capaz, né? A gente não sabe exatamente, é muito difícil saber como a China responderia a um determinado filme, mas a gente viu filmes chineses esse ano fazendo 900 milhões, fazendo 800 milhões, 700 milhões, então a China está tendo uma performance sensacional em diversos filmes. Se esse filme conseguisse uma performance mais ou menos nos moldes de Vingadores Ultimato, esse filme já poderia estar com 1,8 bilhão. Então nos próximos finais de semana eu pretendo trazer análises um pouquinho mais aprofundadas, porque eu queria que esse filme já tivesse percorrido um pouquinho mais, né, da sua corrida nos cinemas, para eu fazer algumas análises considerando a bilheteria, vamos dizer assim, um pouquinho mais completa. E a segunda posição me surpreendeu bastante, não por ter ficado na segunda posição, né, ficou o filme Sing 2, não por ele ter ficado na segunda posição, e sim por como ele conseguiu se manter bem, sendo que o terceiro colocado do final de semana anterior foi justamente Matrix Resurrections, que estava na terceira posição e acabou caindo para a quinta posição, teve uma das maiores quedas aí do primeiro para o segundo final de semana. Então, enquanto o Sing 2 conseguiu se segurar muito bem nas bilheterias, o filme Matrix teve uma queda absurda. Então o Sing 2 caiu somente 12,2%, e ficou com 19,6 milhões de dólares, então o filme teve um segundo final de semana muito bom. E o filme da Universal já chega a 89 milhões de dólares em território americano, e se a gente somar o mundo inteiro, né, contando com os Estados Unidos, eles já chegam a 144 milhões de dólares. Então esse filme tá tendo uma performance positiva e fez inclusive mais dinheiro do que o filme Matrix Resurrections, mesmo se a gente considerar o valor mundial que o filme Matrix fez, considerando que é uma das grandes potências aí do cinema das últimas décadas. Como eu disse, é uma das propriedades mais importantes da Warner, né? Se a gente considerar DC, Harry Potter, Senhor dos Anéis, né, que não é somente da Warner, mas é um produto de muito sucesso distribuído pela Warner. A gente tem outras grandes franquias.
e a gente sempre vê Matrix citada ali entre as grandes franquias da Warner, não é o que a gente está vendo sendo transmitido nas bilheterias. Provavelmente o filme Duna está sendo um sucesso muito maior do que Matrix a essa altura. Mas, dando continuidade para a terceira posição, como eu disse, não é o filme do Matrix, porque ele despencou nas posições, enquanto um filme que estava na quarta posição acabou ultrapassando Matrix, ficou o filme Kingsman: A Origem, que fez mais 4,5 milhões de dólares, caindo somente 23%, então mais um filme que teve uma queda sensacional do primeiro para o segundo final de semana. Mas essa queda não ajudou muito o filme, que com um orçamento elevado continua com 19 milhões de dólares em território americano e chega a somente 47,8 milhões de dólares mundialmente. Então esse filme é um dos grandes flops do ano, não tem nem o que falar, porque é um filme com orçamento alto que não conseguiu corresponder nas bilheterias. E dando continuidade, na quarta posição ficou o filme American Underdog, que é o filme de futebol americano que eu falei no final de semana passado. Ele também teve uma queda baixa, na casa dos 30%, então foi uma queda um pouco mais acentuada do que os anteriores, mas o filme conseguiu fazer mais 4 milhões de dólares nesse final de semana, sendo que no final de semana anterior, se não me engano, tinha feito 6,5, então de 6,5 para 4 é uma queda muito competente. E o filme da Lionsgate chega a essa altura à marca de 15 milhões de dólares, considerando que esses filmes esportivos geralmente não têm um orçamento tão alto assim. Esse filme eu acredito que vai ser bem sucedido para Lionsgate, pelo menos a longo prazo. E aí, entrando na quinta posição, ficou o filme Matrix Resurrections, como eu falei, que fez somente 3,8 milhões de dólares, é um resultado inimaginável, né? Se a gente falasse que no segundo final de semana de um filme do Matrix, né, Matrix Resurrections, eles estariam abaixo dos 4 milhões de dólares, todo mundo diria que você é louco. Se você dissesse abaixo dos 15 milhões de dólares, eu acho que todo mundo, né, pelo menos os especialistas no ano passado, diriam que você é maluco. E é essa a realidade, o filme despencou quase 70% do primeiro final de semana, lembrando que no primeiro final de semana esse filme tinha feito somente 12 milhões, então mesmo com uma abertura muito pequena, o filme ainda despencou 70% praticamente e fez somente 3,8 milhões. Muitas pessoas estavam dizendo, né, conforme eu falava aqui no canal a respeito dos filmes que estavam sendo lançados, muitas pessoas ficavam, ó, espera a Matrix chegar que você vai ver, espera a Matrix chegar que eles vão estourar a boca do balão. A gente tá vendo que não foi isso que aconteceu. Já com 2 finais de semana concluídos, o filme bateu um pouco mais do que a marca de 100 milhões de dólares, sendo que ele teve um orçamento de 190 milhões. Então o filme tá muito abaixo do esperado, mesmo se a gente considerar que ele estreou simultaneamente na HBO Max. Eu acho que o rombo é muito grande entre o orçamento e entre o valor que o filme fez. E o pior de tudo, né, o filme chega a somente 30 milhões de dólares em território americano, que é o território mais importante, que é o território que deixa um percentual maior pro estúdio. Então acredito que eles vão perder dinheiro com esse filme do Matrix. E o filme fez 75,1 milhões de dólares fora dos Estados Unidos, chegando a 106 milhões de dólares mundialmente. Vale a gente lembrar que a Warner nem financia 100% do próprio filme, então eles perderam dinheiro inclusive para outras empresas que ajudam a concluir esse financiamento. Então, agora entrando, né, no top 5 em território americano, o Homem-Aranha pode conseguir uma façanha gigantesca que eu pelo menos não consegui encontrar outro filme que conseguiu, que é fazer 3 vezes mais do que o segundo colocado. O filme tá hoje com 609 milhões, contra 224 milhões do filme Shang-Chi. Então se o filme conseguir atingir a marca de 672 milhões de dólares, ele vai conseguir ter feito 3 vezes mais do que o segundo colocado. Não é 3 vezes mais do que o 10º colocado, do que o 15º colocado, é 3 vezes mais do que o segundo. E aí a gente continua, né, com Venom, Tempo de Carnificina, com 212, Viúva Negra na quarta posição com 183 e Velozes e Furiosos 9 com 173 milhões de dólares. E o top 5 mundial, obviamente, continuou o mesmo, né, com o mesmo filme na primeira posição, que é justamente O Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, quase chegando a 1,4 bilhão, seguido pelo filme A Batalha do Lago Changjin, que tá com 909 milhões de dólares. Como eu disse, esse filme tá mostrando a potência que se tornou a China, né? Um filme somente em território chinês conseguiu fazer 909 milhões, mesmo se a gente considerar O Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, esse filme ainda é o maior sucesso em somente um território no ano. E depois a gente vê o filme Hi Mom na terceira posição, como eu falei, com 841 milhões, mais um filme chinês que tá fazendo um sucesso muito maior em território chinês do que o Homem-Aranha tá fazendo em território americano. E se a gente continuar, a gente tem ainda o 007 Sem Tempo Pra Morrer, com 770 milhões, e Velozes e Furiosos 9 com 721 milhões. Inclusive o Detetive Chinatown 3
fez 699 milhões em território chinês, então 3 filmes chineses fizeram mais do que a bilheteria do filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, somente em território chinês. Então é bem impressionante que os 3 maiores filmes em somente um território são filmes chineses. Eu ainda acho que o Detetive Chinatown 3 vai ser ultrapassado, eu acho que o Homem-Aranha vai bater essa marca de 699 milhões, mas eu não acredito que vai bater os outros 2 filmes que eu citei aqui pra vocês. E como eu disse, isso mostra o potencial, né? Imagina se o filme do Homem-Aranha consegue fazer metade da bilheteria que esse filme da Batalha do Lago Changjin conseguiu fazer, com certeza o filme já estaria próximo dos 2 bilhões. Então é isso, pessoal, como sempre eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam do vídeo de hoje, o que vocês acharam da bilheteria do final de semana e quanto vocês esperam que o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa vai fazer no final da sua corrida. E como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.